Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da PIF Advogados no YouTube e também nas demais redes sociais. Na aula de hoje nós vamos continuar falando do Sistema Tributário Nacional e suas implicações em razão da reforma constitucional da emenda 132/2023. Eu sou Pedro Eliseu Filho, advogado desde 1998, pós-graduando pela FEA em Ribeirão Preto, USP, em Gestão Tributária e pós-graduado lato sensu em Direito Civil e Direito Processual Civil. Então aproveita e nos siga por aqui para receber as mais importantes informações da matéria e também do direito empresarial e societário em geral. Reforçando conceitos, nós vamos começar com a questão dos conceitos provenientes dos princípios gerais que estão na Constituição e que tem aplicação também nas questões tributárias. Primeiro, a da separação dos poderes, que aí funciona numa condição de freios e contrapesos para que principalmente o Poder Executivo e também o Poder Judiciário consigam garantir que o contribuinte seja ouvido, não só a respeito do lançamento dos tributos, como também em relação a penalidades provenientes de eventuais descumprimentos em tese das obrigações acessórias. O princípio da segurança jurídica, que também é absolutamente importante para que haja uma garantia de tranquilidade por conhecimento e previsibilidade de que tipo de tributo se está pagando e por qual motivo. São princípios caros também, o princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, que são a garantia que se tem de que o contribuinte possa se manifestar a respeito de qualquer tipo de situação de ordem tributária, exercendo o seu direito de defesa de maneira ampla, manifestando também a sua condição de pagador de tributos e principalmente juntando as provas necessárias para eventualmente evidenciar os direitos em função dos quais ele está buscando. O princípio da proteção e da segurança legítima, que é aí uma derivação do princípio da segurança jurídica. O que é a confiança legítima? É a confiança que o contribuinte precisa ter de não ser surpreendido por mudanças abruptas, por mudanças repentinas, de posicionamento, nos mais das vezes, por conta de mudança de posição do fisco, daquele que é responsável por cobrar, fiscalizar e exigir o pagamento dos tributos. As coisas precisam acontecer de maneira clara para que o contribuinte se sinta seguro e possa aí organizar de maneira efetivamente planejada, não só a vida da empresa, como também a sua vida pessoal no que diz respeito aí aos impostos que incidem sobre o contribuinte no seu CPF. O princípio da simplicidade, que é o que a reforma tributária, inclusive, está buscando fazer, que é assegurar-se ao contribuinte que as regras sejam claras, que não seja difícil entender de que forma, inclusive, pagar este ou aquele tributo, este ou aquele imposto, aquela taxa, ou enfim, todos os outros que existem, dos quais nós vamos falar daqui a pouquinho. O princípio da transparência, que está contemplado aí na reforma tributária, a questão do split payment, da divisão de pagamento já por ocasião da realização do pagamento por parte do contribuinte, qualquer produto ou serviço que ele consuma, segundo o que está sendo prometido e está nas normas de regência, ele vai saber quanto é que está pagando de imposto, qual é o valor do tributo, por ocasião de cada fato gerador e da execução dos pagamentos a ele relacionados. O princípio da justiça tributária, que é evitar os tributos em nível regressivo, que atinjam mais os que têm menos condições de pagar. Não é isso que se busca. Então, o princípio da justiça se faz através dos tributos progressivos, cobrando-se em tese daqueles que têm melhores condições de realizar pagamentos. Um dos princípios que vem sendo muito exaltados nesse momento é o princípio da cooperação tributária. Vocês vão perceber durante a aula de hoje que a União passou a ser a organizadora e a instituidora dos tributos em nível geral. E para que isso aconteça de maneira republicana, respeitando o pacto federativo previsto na Constituição Federal, que distribui muito bem aí quais são as condições da União, dos estados e dos municípios, vai haver uma colaboração, uma cooperação tributária com órgãos que foram criados para que haja a garantia efetiva
de que os tributos sejam repassados não só para a União, mas também para os outros entes da federação. E também um plus que foi contemplado na reforma é a questão de que os tributos observarão, dentre outros fatores importantes, as questões relacionadas ao meio ambiente. Falei rapidamente dos tributos constitucionais geral, vamos falar agora dos tributos sob o aspecto dos princípios gerais em matéria tributária específica. Bom, princípio da competência tributária, nós já falamos na aula anterior, quero reforçar aqui a regra através da qual cada um dos entes da União, cada um dos entes do nosso país tem competência em matéria tributária para esse ou aquele tributo. Isso sofreu aí uma alteração em razão da emenda constitucional, é a União quem vai instituir os tributos todos, e aí dividindo a receita para estados e municípios, princípios da legalidade tributária e da isonomia. Todo tributo só pode ser estabelecido em tese através de previsão, primeiro constitucional, que estabelece materialmente quais são as hipóteses de tributação no nosso país, e também em razão da lei, né? Então é importante que haja ao respeito a questão de que não se pode ficar criando tributos à torta e à direita, muito menos tributos em razão de fatos geradores que já estão sendo tributados através de uma outra exação. O princípio da isonomia é a garantia que se tem, isso é um clichê, mas é importante reforçar, de aplicar-se o direito garantindo o tratamento igual para os iguais, o desigual para os desiguais, na medida da desigualdade de cada um deles. Da uniformidade geográfica é um princípio que se garante que a aplicação seja nacional, nós vamos falar de alíquotas únicas e outras coisas mais que estão contempladas na reforma constitucional, mas ainda para um país como o Brasil seria absolutamente inviável em razão do pacto federativo, como eu disse, que nós temos, em razão do que a Constituição Federal trouxe, que cada estado fizesse do jeito que quer, não é isso que se busca. Outro princípio importante em matéria tributária é o princípio da anterioridade, ou seja, se um tributo foi criado esse ano, salvo as exceções com relação à nonagesimalidade daqueles que têm características de contribuição, um tributo que foi criado no ano só pode vigorar a partir do ano subsequente. São regras importantes para que haja não só segurança jurídica, como também transparência e condições de efetiva programação por parte das empresas e dos contribuintes pessoas físicas no que diz respeito a essa questão do pagamento dos tributos. Princípio da capacidade contributiva, como eu acabei de dizer, que é esse justamente de pagar mais quem pode mais e pagar menos quem tem menos condições em tese. E o princípio da não cumulatividade, que também é algo que se buscou demais com essa reforma tributária, garantindo que não haja dupla incidência de tributos em cima de um mesmo fato gerador, de uma mesma hipótese de incidência tributária. Ou seja, para este fato gerador específico, o tributo incide uma vez apenas. E nas vezes em que incidir mais de uma vez, alguém vai ser creditado, alguém que recolheu em razão de uma outra figura na relação jurídica que recolheu também, vai receber de volta os valores que pagou. E aí uma novidade que vem com força, já existia do ponto de vista doutrinário, e que agora vai acontecer com maior ênfase, é a questão da seletividade, ou seja, há determinados tipos de operações, há determinados tipos de atividades que o governo vai tributar mais, vai selecionar e separar para tributar diferente. É o que se costuma dizer aí dos tributos sobre as coisas ruins, cigarros, bebidas e outros gêneros mais, geralmente supérfluos, né? Tributar menos aquilo que é indispensável, a cesta básica, a produção e tantas outras coisas importantes do nosso país, e tributar mais aquilo que é mais fácil de se abrir mão, aquilo que é supérfluo, aquilo que não é indispensável para a vida e para o dia a dia do ser humano. Isto tudo dito, é importante revisitar para que nós consigamos chegar ao novo modelo, que é um modelo do IVA dual, Imposto sobre o Valor Agregado, dual, de duas faces, né? Ainda voltarmos nos conceitos da teoria dos 5 tipos de tributo que existem no nosso país. Os impostos, né, que são o esforço de arrecadação dos governos sem que haja uma contraprestação, uma atividade estatal específica,
são desvinculados de qualquer coisa do tipo, geralmente utilizados pelas 3 esferas de governo para investimento nas despesas e nas obrigações ordinárias. As taxas, que são tributos provenientes do poder de polícia, da atividade de poder polícia da administração pública, para serviços divisíveis e para serviços específicos. Essa é a característica da taxa, que não pode ter, inclusive, como fato gerador, outros que já sejam objeto de impostos. Há também a questão das contribuições de melhoria, que hoje não se ouve mais falar, mas que tem previsão constitucional, que são aquelas provenientes do incremento do valor imobiliário, quando há uma ação do governo, fez o asfalto ali em frente à casa de alguém, iluminou, se isso valoriza o imóvel, em tese, haveria a hipótese de incidência em razão de um fato gerador, de uma contribuição de melhoria, coisa que nós não temos visto mais, isso acabou sendo incorporado como obrigação primária dos governos, que é os empréstimos compulsórios, que também não são comuns, são provenientes do esforço tributário do governo federal, da União, quando há necessidade em razão de despesas não previstas, calamidades públicas, iminência de guerras e outras coisas do mais, em que há essa previsão de se instituir naquele momento uma condição de poder instalar-se um tributo para garantir que o governo possa enfrentar dificuldades que não estavam previstas originariamente. E por fim, as contribuições sociais, as contribuições sociais que são utilizadas para o financiamento da educação, da saúde, da segurança, da seguridade social e de tantas outras mais que são aí atividades fim do governo. Moral da história, importantes princípios que estão nascendo com a reforma tributária da emenda 132 de 2023. Primeiro, da não cumulatividade plena, pela nova reforma, por aquilo que se desenhou, haverá a garantia de que aqueles que pagaram imposto sobre imposto, por exemplo, vão se restituir, vão se ressarcir num curto espaço de tempo. E isso muda substancialmente, no mais das vezes, muitas das coisas que nós temos assistido no Brasil nos últimos anos, em especial por parte do ICMS, por exemplo, que existe sempre uma burocracia para devolver, em especial no estado de São Paulo, um número X de meses, que no mais das vezes ultrapassa inclusive mais o valor, acaba ficando com o governo para ser devolvido depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, a caso que isso aconteça em até 48 meses. Isso vai mudar, A questão da tributação no destino, com a reforma tributária haverá tributação no consumo efetivamente, desonerando a produção, que a meu sentir é algo absolutamente positivo. E como vai se tributar no destino, vai acabar aquela guerra fiscal, aquela discussão infinita e aquela briga, no bom sentido, que sempre existiu entre os estados, um querendo levar a empresa, cada um querendo levar a empresa para a sua base, em razão de benefícios específicos. Não vai existir mais, a tributação vai ser no destino, e isso está na reforma tributária. A alíquota uniforme, isso é um tanto quanto desafiador, porque imaginem, o imposto sobre serviço, o ISS, vai passar a ser o IBS arrecadado pela União. Como é que se vai garantir uma alíquota uniforme? Isso vai gerar uma boa discussão, eu espero que positivamente superado em favor do nosso país e dos nossos municípios, que têm perdido receitas de maneira absurda e cada vez mais absorvendo obrigações. Mas enfim, se é uma alíquota uniforme, vai ser um percentual X para vigorar nacionalmente, o que eu estou muito ansioso por ver de que forma vai se materializar, principalmente no que diz respeito à questão do imposto sobre serviço, que agora vai ser englobado pelo imposto sobre bens e serviços, dos quais nós daqui a pouquinho vamos falar. Enfim, princípio de um federalismo cooperativo, como eu disse, diante desse novo contexto, dessa nova ordem constitucional, desta nova ordem legal, vai haver necessidade de um efetivo entrosamento por parte dos 3 níveis de governo, a União, os estados e os municípios, através dos órgãos que foram criados. Vão precisar conversar bastante para conseguir-se assegurar não só
clareza no que diz respeito à questão tributária, como também à questão fiscal, que esses recursos efetivamente cheguem até os estados e municípios. Então, aí nós vamos entrar na questão da unificação, da unidade tributária e da simplificação das matérias no que diz respeito aos novos tributos que virão. Pela reforma constitucional proveniente da emenda 132 de 2023, nós vamos falar agora de um imposto sobre valor agregado. Esse não é o melhor nome, porque não são impostos apenas, são tributos, mas enfim, vamos ficar com a expressão de que tem se utilizado a doutrina, de que tem se utilizado os que falam sobre o assunto. Nós vamos ter aí então duas situações: o imposto sobre bens e serviços, que vai unificar o ICMS e o imposto sobre serviço, tá aí, o imposto estadual e o imposto municipal, vão virar imposto sobre bens e serviços, e também o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, juntando ali PIS, COFINS e o IPI. O imposto sobre exportação, o imposto sobre importação ficaram de fora, mas enfim, aí um IVA dual, dois pilares de sustentação, um dos impostos para os estados e municípios, um das contribuições para o governo federal. De que forma isso vai acontecer? Qual é a coordenação que vai precisar existir para que tudo aconteça do jeito que o país precisa, para que haja segurança jurídica, conforme eu disse, em matéria tributária, para que as empresas tenham maior clareza daquilo que estão pagando, para que possam se organizar. E esse é o grande desafio nas questões do regime de enquadramento, e a gente vai falar disso na próxima aula, do Simples Nacional ou Simples Doméstico, lucro presumido, lucro real, qual é a visão que se tem, o que é que se está discutindo hoje para efeito de melhor atender os interesses da empresa em matéria de elisão fiscal e não de evasão. Elisão a coordenação estratégica para que as empresas legalmente, respeitadas as normas vigentes, consigam ter a melhor realidade tributária para os seus interesses enquanto empresas que são. Bom, nesse sentido, para organizar tudo isso, para organizar a IBS, para organizar a CBS, para organizar de que forma a União vai arrecadar tudo isso e conseguir repassar para as outras esferas governamentais, nasceram aí algumas expressões que você tem que anotar, que são absolutamente importantes para a efetiva compreensão da matéria da reforma tributária. Primeiro, o Conselho Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, ou seja, vai nascer aí um órgão cuja constituição nós vamos explicar daqui a pouquinho, para gerenciar de que forma arrecadar, de que forma repassar e de que forma fazer para que o imposto sobre bens e serviços seja arrecadado e repassado, chegando até os estados e municípios. Então, nasceu aí o Conselho Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e também, segundo previsão, uma comissão, um conselho do Poder Executivo da União Federal, que vai tratar aí do regulamento do CBS, da CBS, que são as questões que vão incidir sobre bens e serviços do ponto de vista dos interesses da União, tá? Então, nesse contexto inteiro, nasceram dois órgãos, um para defender as questões relacionadas aos impostos, outras as questões relacionadas às contribuições, contribuição destinada ao governo da União, governo federal, impostos, governos estaduais e municipais, mas tudo isso no ambiente lógico, constitucional e legal, de arrecadação através de um esforço do governo federal, com a cooperação, segundo aquilo que está previsto, dos estados e municípios. Mas quem vai arrecadar é a União, é o governo federal. E para harmonizar tudo isso, anote aí uma expressão importante também, nasceu o CHAT, que é um conselho de harmonização das atividades tributárias. Olha que interessante. Para que serve o CHAT? Serve efetivamente para que haja uma harmonia. Você imagina que vai haver aí, em tese, uma disputa, que eu espero que seja sadia, entre a União, os governos dos estados, os governos dos municípios, e precisa haver um órgão para harmonizar a interpretação que se faz das regras tributárias aplicáveis, a interpretação que se faz dos compromissos e obrigações acessórias, a interpretação que se faz do caminho através do qual
estas arrecadações todas, né, da riqueza pátria chegarão até os respectivos entes envolvidos. Então nasceu o CHAT nesse sentido, junto com o CHAT no Colégio de Procuradores. Procuradores em todos os níveis, procuradores federais, procuradores nos estados, procuradores municipais, que vão compor aí 4 em nível federal, 2 estaduais e 2 municipais, este colégio para colaborar do ponto de vista jurídico com este Conselho de Harmonização das Atividades Tributárias, o CHAT. Vocês percebem que há uma preocupação real por parte dos responsáveis pela emenda constitucional e do governo como um todo, para que haja no mínimo condições democráticas de opinião e de participação, de vez e de voz de todos os atores envolvidos. Vai ser fácil resolver tudo isso? Presumo que não. Foram criadas várias instâncias aí, onde se vai discutir para que se consiga chegar, se não a um consenso, a um resultado final e a definição da estratégia, da tese e daquilo que vai acontecer em matéria tributária. E por fim, nasceu também o CENICA, né? Que é aí um Conselho Nacional que vai decidir em última instância, né, quem tem razão caso haja divergência entre o CARF, que cuida aí das arrecadações federais, e do Conselho Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que acaba de ser criado. Vai ser um comitê de integração do contencioso tributário. Vocês se imaginam só, se hoje já existe muita disputa entre estados, entre contribuinte, estado, contribuinte, governo federal, contribuinte e município, numa nova ordem constitucional, em que a União vai arrecadar para repassar, se não houver condição de discussão efetiva, de todos os aspectos a isso relacionados, de um órgão final, para decidir em última instância quem tem razão, ao invés de resolvermos problemas e de ajudarmos o país a progredir do ponto de vista da sua estratégia tributária, nós estaríamos enfrentando um grande retrocesso. Por isso é que se diz aí, que toda essa construção foi elaborada com a preocupação de se assegurar não só maior clareza nas questões tributárias, mas também nas decisões tributárias importantes do nosso país. CENICA, que é aí o Comitê Nacional de Integração do Contencioso Tributário, que vai garantir, como eu disse aqui, que haja uma instância final decisória em matérias tributárias, para que as coisas aconteçam dentro de um limite mínimo de responsabilidade e clareza em favor do contribuinte, por que não dizer dos demais entes da federação, no caso dos estados e municípios, em razão de uma atividade de arrecadação do estado em nível federal, no caso aí do governo federal da União, em matéria tributária. Bom, estas foram as exposições para a aula de hoje. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, te convidar para a próxima aula, participe conosco aqui no canal, que sempre nós vamos falar sobre aspectos tributários do direito societário, do direito empresarial, de uma maneira muito clara, transparente, em favor daqueles que estão na matéria, daqueles que querem começar. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado.